E negócios inovadores com foco em trazer soluções tecnológicas para os desafios da produção rural agora têm a possibilidade de conseguir um novo incentivo. É que a FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e o SEBRAE lançaram recentemente uma iniciativa para selecionar e apoiar empreendedores paulistas com ideias e projetos inovadores. É o Pipe Start. Quem vai explicar melhor esse assunto para a gente agora é o Marcos Leite, gestor de programas para Deep Techs do SEBRAE. Seja muito bem-vindo aqui com a gente, Marcos. É um prazer te receber. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Então vamos começar explicando um pouquinho qual que vai ser o foco desse projeto, né? E apenas empreendedores em estágio inicial podem participar, Marcos? Exato. Esse é um projeto voltado para empreendedores em estágio inicial, pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Se for uma pessoa física que mora aqui no estado de São Paulo, tem acima de 18 anos, e se for uma pessoa jurídica que tem um faturamento até de 4,8 milhões e no máximo um ano de CNPJ. Qual que é a ideia desse projeto? A gente quer pegar ideias que estejam ainda em fase, né, projetos que estejam ainda em fase de ideia e que a gente vai colocar fomento, né, de até R$100 mil por 9 meses para você validar a sua ideia, para você entender se a sua ideia faz sentido no mercado, se ela resolve um problema de fato, se ela é viável, se ela vai ter um bom custo-benefício. Então, a ideia dessa chamada junto com a FAPESP é que a gente dê condições do empreendedor testar, validar e ver que a ideia dele faz sentido, para depois buscar outras alternativas de fomento ou de programas para, de fato, desenvolver essa ideia. E quando a gente fala aí de soluções tecnológicas, né, a gente está falando de que tipos de tecnologia, de quais tipos de projetos a gente está falando exatamente, Marcos? Aqui nós temos duas grandes temáticas nessa chamada, né? Uma são soluções para o agronegócio e uma são soluções para a sustentabilidade. Muitas vezes isso caminha junto, mas podem caminhar de maneiras separadas, né? Então a área temática são essas duas, agronegócio e negócios sustentáveis. E a ideia, aqui a gente não faz um recorte por tecnologia, né? Mas como o objetivo é validar ideias, a gente tem um espectro bastante amplo. A gente pode apoiar robótica, automatização no campo, a gente pode aprovar projetos de energias, de irrigação, que ajudem em algum momento da produção animal ou vegetal. O rol de tecnologias é bastante amplo porque a gente ainda está numa fase muito inicial. Então, a gente não tem um recorte muito criterioso para isso. Praticamente qualquer tipo de ideia vai ser bem-vinda para a gente analisar aqui nessa chamada. Bacana, Marcos. E você falou que vocês vão investir aí cerca de R$100 mil, né, nessas ideias inovadoras. E quantos projetos vão ser selecionados e quanto tempo depois dessa seleção eles vão ter para realizar essa ideia que eles trouxeram para validação? Perfeito. Essa chamada a gente colocou 10 milhões de recursos, né? 5 milhões de cada parte, 5 milhões FAPESP e 5 SEBRAE. Então, a gente espera aprovar por volta de 100 projetos, né? De 100 projetos de ideia. A submissão desses projetos vão até o dia 4 de agosto. O resultado deve sair em dezembro desse ano. E depois, aprovado o projeto, né, anunciado e aprovado o projeto, cada projeto vão ter 9 meses de duração. E durante esses 9 meses, nós vamos fazer capacitações, né? Porque como a gente está pegando empreendedor de primeira viagem, né? Pessoas que estão começando a empreender, a gente vai dar uma série de capacitações para essas pessoas conseguirem fazer um bom projeto. Que bacana. E como que vai ser essa capacitação, Marcos? Me conta um pouquinho mais sobre isso. Tá. São 9 meses de capacitação, tá? Ela está dividida em 3 blocos. O primeiro trimestre, né, a primeira capacitação, a gente vai falar sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre modelos de negócio, sobre como que funciona esse processo de validar a sua ideia, né, que tipo de ferramentas, de recursos você pode utilizar para validar a sua ideia. No segundo trimestre, a gente vai falar sobre gestão de projetos, gestão de processo de inovação, como que a gente ajuda esses empreendedores a partir do momento que eles validaram a ideia deles, a estruturar a empresa para que eles possam ter condições de implementar essa ideia. E depois, no terceiro trimestre, no terceiro bloco, a gente vai ajudar esses empreendedores a montar um projeto de pesquisa, um projeto de fomento, para que ele tenha condições de buscar outros tipos de recurso, participar de outros tipos de programas, para que de fato ele possa desenvolver a ideia dele que ele já validou nos meses anteriores. Bacana. Marcos, e como que as pessoas fazem para participar? É só entrar aí no site do SEBRAE, da FAPESP? Quais que são os caminhos? Perfeito. Tanto no site do SEBRAE quanto da FAPESP tem a chamada para o programa, chama PIP Start. No site da FAPESP você vai conseguir ler todos os editais, todas as regras estão explicadas lá. Lá explica também como que é o processo de submissão, é por um sistema da própria FAPESP chamado
Oi, Marcos, desculpa, a gente perdeu o seu áudio. Deixa eu ver aqui se a gente vai retomar. Ah, Aí, Aparecendo agora? voltou. Isso, agora voltou, agora voltou. Você Então, tá estava bom. concluindo ali, né, como que Desculpa. as pessoas fazem para acessar esse projeto, né, Marcos? Perfeito. Então fica no site do Sebrae e da FAPESP. Na chamada tem todas as regras do edital, quem pode participar, que tipo de documento precisa submeter. O principal documento é chamado Plano de Ideação, onde a startup apresenta a sua ideia, como que ela quer levar essa ideia para o mercado e submete uma série de documentos no sistema da FAPESP chamado SAGE. Então ela pode obter essa informação tanto no site do Sebrae, startups.sebrae.com.br, quanto no site da FAPESP também, fapesp.br. Perfeito. Eu conversei então com o Marcos Lopes, que é gestor de programas para Deep Techs do Sebrae. Foi um prazer conversar com você, Marcos. Parabéns aí pelo projeto. Obrigado, o prazer é meu. Que bom, bom trabalho para vocês. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade.